Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar. Sempre iniciamos falando sobre isso. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda esse ano. Vamos segurar nas suas mãos. Vamos caminhar juntos nesse lindo plano de leitura bíblica. Nós estamos em um plano e esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Essa Bíblia, que é a Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado, é só a gente seguir e todos os dias estarmos juntos, porque quando chegar no fim do ano você vai poder dizer assim, finalmente consegui ler a Bíblia inteira. Você está chegando novo? Segue daqui para frente e vai atualizando as leituras que já passaram aos poucos. Temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. É só você entrar na mesma e ir atualizando. Se você não é inscrito no canal, dê essa força. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 143, nós vamos ler 1 Samuel 8, Salmo 84, Mateus capítulo 21. 1 Samuel 8. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou destas palavras, quando disseram: Dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Vamos ler agora Salmo 84. Saudades do templo.
Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Vamos ler agora Mateus capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bet-Fagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão.
a autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Que lindo, né? Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Não pare. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!